Então, o tema de hoje é o estresse na atualidade. Quantas coisas estressam a gente? A pandemia, a falta de trabalho, a falta de dinheiro, gerando insônia, gerando irritação, gerando problemas orgânicos, a gente vai falar bastante sobre isso hoje, gerando até depressão. Então, o estresse em si, ele gera uma série de comprometimentos. Vamos ver também que o estresse tem uma relação muito direta com uma síndrome, que eu não sei se vocês conhecem, chamada síndrome de burnout. Burnout, em inglês, que ele significa incendiar-se, é incendiar a mente. E isso vem acometendo dois profissionais, professor e profissionais de saúde. Tá? Então, o ato de você, vamos dizer assim, destruir a mente, o estresse que isso gera, isso pode comprometer e muito fisicamente, psicologicamente, de uma forma absurda. E o ser humano é afetado diretamente sobre isso. Então, o ato do estresse, o ato de se estressar, o ato de se irritar, né? Pô, tem gente na rua que você tá dirigindo, o cara te dá uma fechada, o cara para, xinga, isso quando não pega arma, às vezes, para agredir o outro, né, de alguma forma. Então, as pessoas, elas estão absurdamente se agredindo, às vezes. Eu estou junto com um colega, professor, eu falando sempre, gente, rede social hoje é motivo de estresse. Estar na rede social é motivo de se irritar. É tanta fofoca, é tanta agressão, as pessoas se agridem. Eu tenho tido pouca atuação e está entrando em rede social. Estou fora, tá? A minha rede social hoje é YouTube, é sala de aula, chega. É só política, é só agressão, é só falando besteira. Gente, usa a coisa para ter um motivo positivo. Eu vejo a rede social hoje como extremamente negativa. Elas são negativas, muito negativas. E as pessoas dão valor a isso, absurdo. O quão é negativo uma rede social? O quanto ela é prejudicial à saúde da gente. Né? Alguém quer falar? Tem gente que perde a noite em rede social. Em vez de estar dormindo, ainda pega o celular e ainda bota debaixo do travesseiro ainda. Que é pior ainda, está recebendo radiação na cabeça. Noite é feito para dormir, noite é feito para descansar, noite não é feito para se divertir. E rede social não leva bem a ninguém. E isso gera estresse também. E a pessoa fica no celular, será que mandou a mensagem para mim? Será que eu vou receber o que eu estou querendo conversar? E não sei o que. A pessoa fica nessa neura e não sai disso. Eu, final de semana, se possível, eu evito pegar telefone. Eu até desligo. Eu, quando viajo, estou de férias, primeira coisa que eu deixo em casa é o celular. Eu não levo o celular, não quero nem saber o que está acontecendo no mundo. Hoje, pouco, eu vejo televisão. O máximo que eu vejo é um seriado, é um filme, um National Geographic, um Animal Planet, muito mais agradável. É muita informação que gera esses comprometimentos na nossa cabeça, no nosso organismo, no nosso psicológico, e às vezes essa mensagem que chega a gente é falsa, tal do fake. E a pessoa fica naquela tensão horrorosa, né? Isso é um mal do ser humano hoje. O estresse vem prejudicando a saúde física e mental do ser humano. Então vamos lá. Vamos ver um vídeo para começar? É uma epidemia mundial, é um grave problema de saúde pública. Você sabia que até 50% das pessoas vão ter ou já têm algum problema de saúde relacionado ao estresse? Tanto saúde mental como saúde física.
Nesse vídeo eu vou falar tudo sobre o estresse, o que ele é, como que ele age no corpo, quais são os hormônios que estão envolvidos, quais as consequências e quais os tratamentos para estresse que mais funcionam. Olá, eu sou Marco Antônio Abud, médico psiquiatra pela Universidade de São Paulo e fundador aqui do canal Saúde da Mente. Como eu falei na introdução, eu vou falar sobre o estresse, que é uma epidemia mundial, um grave problema de saúde pública. Para vocês terem uma noção, em pronto-socorros, pronto-socorro qualquer que seja, pronto-socorro clínico, até 80% dos casos que vão ao pronto-socorro são de problemas relacionados ao estresse, ou seja, que poderiam ser prevenidos caso a gente consiga manejar esse estresse melhor. Então, eu vou falar tudo sobre isso hoje, mas antes de começar o vídeo, eu queria lembrar vocês que não são inscritos aqui no canal, deixar aqui a sua inscrição, ativar o sininho de notificações e também deixar o seu like se você gostar do conteúdo. Também compartilhar com outras pessoas que você acha que podem se beneficiar com o conteúdo aqui do canal. Bom, eu acho que o primeiro passo para a gente entender é entender o que é o estresse, né? E para exemplificar isso, eu vou contar uma história de um paciente. É claro que eu sempre mudo alguns detalhes para preservar o sigilo, né? É por uma questão ética, mas que é uma história muito comum que eu vejo no consultório e que talvez você se identifique, né? Então, esse paciente, ele me procurou, ele tinha 38 anos, e ele tinha me contado que ele não estava bem faziam já uns 2 ou 3 anos. Né? Como é que é a história dele? Ele era um paciente, né? Um homem, uma família de classe média, viveu aí uma infância, adolescência sem problemas, era um aluno mediano para bom, vários amigos, fazia esporte, sem problemas, totalmente normal. Até que ele passou, né, em uma faculdade de administração, foi lá, se dedicou, conseguiu um estágio, e assim que ele terminou a faculdade, ele foi efetivado no estágio dele num banco, né, um banco de investimentos, né, que é um ambiente bastante difícil. O que acontece é que mais ou menos com uns 33, 34 anos, ele teve alguns baques, né, alguns traumas aí na vida pessoal dele, né, enquanto a parte profissional estava indo bem, ele estava tendo feedbacks, estava tendo promoções na parte pessoal. Nesse mesmo ano, aconteceu 2 coisas que não foram bacanas. Ele tinha 34 anos, né? Foi há 4 anos atrás, se não me engano, né? Então foi 2014, 2015. Ele terminou um relacionamento de 6 anos com a namorada dele da escola, com quem ele achou que ia casar, né? Então foi uma frustração. Ela terminou com ele, ela, enfim, foi viajar, e o avô dele, que ele tinha muita proximidade, o avô paterno dele faleceu de uma forma abrupta, né? Teve um AVC e acabou falecendo, né? Isso acabou mexendo com ele. Foi no mesmo ano que ele teve essa promoção no trabalho, né? E para quem conhece o setor bancário é o setor mais acometido por quadros de estresse, tem muita cobrança, muita pressão, muitas reuniões, fazer muitas planilhas. Ele começou a viajar muito e ele começou a se dedicar bastante no trabalho, né? Então ele começou a trabalhar 14, 16 horas por dia. Ele, na verdade, acabava não pensando muito nesses outros problemas, né? Tanto pessoais quanto da família, né? Ele não pensava muito, focava no trabalho, e quando ele chegava à noite, ele começou a ter alguns momentos onde ele não conseguia dormir, onde começava a vir pensamentos do passado, pensamentos, preocupações com o que ele tinha que fazer, com o que seria da vida dele. Ele começou a ter essa insônia inicial, começou a ter alguns sintomas, né, de mais angústia, um pouco mais de irritação, mas continuou focado no trabalho. Ele jogava bola com os amigos, eles tinham um grupo de futebol, mas não dava mais tempo dele fazer isso, porque ele tinha muitas viagens, muitas reuniões, ele estava assumindo muita responsabilidade lá no trabalho, e ele sentia, né, aquela obrigação e aquela empolgação de estar conseguindo fazer isso, mostrar para a família que ele conseguia ter esse sucesso. Só que aí ele foi ficando cada vez mais desatento, né? Ele me contava que ele ia para o trabalho de metrô, então no metrô ele meio que ficava pensando em várias coisas, tudo que aconteceu, coisas do passado, várias ideias, e às vezes ele perdia a estação do metrô que ele tinha que descer, às vezes ele não sabia nem o que ele tinha almoçado, o que ele tinha tomado de café da manhã no dia, a cabeça dele estava sempre viajando, estando em outro lugar. Ele começou a cometer alguns erros, né, em algumas planilhas no
trabalho, chamaram a atenção dele, o pessoal é muito duro, ele começou a ficar mais estressado, se cobrando mais, e começou a se empenhar mais para tentar não errar, só que com o tempo ele foi ficando cada vez mais cansado e um pouco apático, sem perceber mais graça nas coisas. Ele estava ganhando dinheiro, estava conseguindo conquistar, né, o sonho dele, mas aqui parece que não tinha mais propósito, ele não conseguia aproveitar aquilo, e os amigos dele começaram a falar que ele estava muito diferente, muito distante, muito apático, e os amigos, né, uma amiga dele recomendou que ele passasse num especialista, procurasse tratamento. Bom, esse caso, né, é um caso típico da consequência do estresse na vida da gente, né? Então, com esse caso, vamos entender o que é o estresse, né, de uma forma muito simples, para a gente poder conhecer e identificar se isso ocorre com a gente. Vamos tentar entender o que aconteceu com esse paciente que eu estou contando, que pode ter uma história parecida com muito de vocês, né? Então, assim, ó, vamos dar uma olhada aqui. Eu gosto muito de usar aqui o Flipchart. Então, o estresse, tem várias definições, mas eu gosto de uma definição muito simples, né? Que fala que o estresse, na verdade, é quando o nosso corpo, né, ele percebe uma ameaça nova. Então, tem uma ameaça que o corpo percebeu. É uma ameaça percebida. Uma ameaça percebida que gera uma tensão, tanto física quanto mental, maior. Então, uma ameaça percebida que gera um aumento de tensão. Tensão física e mental. Então, uma ameaça que gera um aumento de tensão e que tem uma sensação de falta de controle sobre essa ameaça. Ou seja, essa ameaça é incontrolável. E eu gosto dessa definição, que tem esses três aspectos: ameaça, aumento de tensão e falta de controle. E aí, o que acaba acontecendo? Por que o estresse ele acaba se alimentando, né? Qual que é o impacto que isso tem na vida da gente? O que aconteceu com esse paciente? Aconteceu esse ciclo do estresse, é o ciclo tóxico do estresse, né? Que lembra um pouco aquele ciclo da ansiedade, mas ele tem alguns aspectos diferentes. Então, o estresse, com isso tudo, a pessoa ela vai se sentir mais irritada, ela vai ter mais ansiedade, e ela vai sentir, eu vou explicar por que isso acontece, que vai começar a diminuir a energia dela e vai diminuir a capacidade de atenção e concentração. O que isso acaba tentando, né? O que a gente acaba fazendo quando a gente percebe isso, né? Que esse paciente também fez. A gente vai o quê? Tentar controlar isso. Falar, poxa vida, eu estou irritado, estou ansioso, estou com falta de energia, eu preciso me esforçar mais, eu preciso tentar relaxar, eu preciso dormir melhor, eu preciso fazer uma série de coisas, né? E a gente acaba aumentando o nosso nível de energia para atacar esses sintomas, a gente ataca de frente, né? Só que isso costuma não dar muito certo. A gente tentar combater tensão, gerando mais tensão, não costuma funcionar, né? Por mais paradoxal que seja. Então a gente acaba, vou tentar me esforçar mais, vou acordar mais cedo ainda, vou tentar prestar mais atenção para não ter mais erros, vou tentar me esforçar para dormir mais cedo, vou forçar para dormir. Isso acaba não funcionando. E aí isso gera uma frustração, né? Devido ao fato disso não funcionar. Então, essa tentativa de controle forçado do estresse costuma não funcionar, e isso começa a levar a um auto-julgamento. A gente começa a falar, poxa vida, mas eu não estou conseguindo fazer, né? Eu não sou capaz, eu não dou conta. E a gente começa a dar definições muito pesadas, muito críticas para a gente. A gente começa a achar que a gente é fraco, que a gente é burro. A gente começa a achar que a gente não tem valor, que a gente não dá conta, né? Começa a vir esse julgamento. E isso é percebido pelo corpo como uma ameaça, como se alguém estivesse criticando, né? Imagina que um amigo seu estivesse falando isso para você o tempo todo. Você é fraco, você é burro, é incompetente, não dá conta, né? Precisa se esforçar mais, mas não vai conseguir.
o que isso começa a fazer? Começa a aumentar a ameaça que o corpo percebe, porque tem alguém criticando, a nossa cabeça faz isso, né? É natural, não dá para controlar. E aumenta a irritabilidade, aumenta a ansiedade, aumenta a falta de energia, a tensão, e esse ciclo se autoalimenta para que isso leva a um estado de exaustão, de estafa, de burnout. Então, isso é o estresse e essa é a causa de por que o estresse é tão danoso. Mas vamos entender direitinho, de uma forma muito simples também, como que isso acontece no nosso corpo, como que o nosso corpo responde. Alguém quer fazer um comentário sobre esse vídeo inicialmente? Alguém quer fazer algum comentário sobre esse vídeo? Está se sentindo assim, dessa forma? Eu vou mostrar uma série de coisas, que é o assunto que ele ia falar logo depois, mostrando o que isso afeta no nosso organismo. Quer ver um exemplo bem simples? Quem é que tem costume de estudar de madrugada? Vamos lá. Algum de vocês tem o costume de estudar de madrugada? Quem? Eu, às vezes. Não é sempre, não. Você consegue... Porque eu não aguento. Eu sei, mas você consegue, vamos dizer assim, absorver aquilo que você estudou? Não. Sabe por quê? Porque o cérebro à noite ele é feito para descansar. Estudos mostram que pessoas que estudam de madrugada só absorvem 5% do que estuda. Há uns anos atrás, uma instituição de ensino... Fala. Oi? Eu ia falar, eu me sinto melhor assim. Eu prefiro dormir, acordar umas 4 da manhã e pegar e estudar. Eu fico melhor. Você já ouviu falar a palavra eureka? Conhece a palavra eureka? O que significa eureka? Não sei o significado não, por favor. Descobri. Entendi. Quando uma pessoa não descansa a mente não absorve. Isso foi feito vários estudos mostrando que quando a mente não descansa, se ela se prolongar, é o que acontece às vezes de plantões repetitivos de alguns profissionais. O plantão repetitivo faz com que os hormônios não trabalhem adequadamente, faz com que a mente fique cansada, e aí vem o erro. Você começa a cometer erros. E esses erros podem ser até comprometimento e a vida de alguém. Vocês devem conhecer alguns enfermeiros, colegas, amigos. Reparem que depois de um certo momento da vida deles, eles engordam, aumentam o volume de peso, porque os hormônios não estão trabalhando no horário correto. À noite, os hormônios funcionam melhor. Se você não dorme, não descansa, você aumenta o peso corporal e os hormônios não trabalham adequadamente como deveriam. Então, o estudo mostra que entre 5 e 8 da manhã é o período em que o cérebro está mais descansado, ou seja, é o melhor horário para estudar. Entre 5 e 8 da manhã. De madrugada, você absorve só 5%. Há uns anos atrás, como eu estava falando, uma instituição de ensino superior resolveu fazer o curso noturno, de madrugada. Pessoas que não poderiam, durante o dia, estudar entre meia-noite e 5 da manhã. Adivinha o que aconteceu? Foi um desastre. Desastre. Faliu. Desastre, foi um desastre. Um ano depois, tiveram que transferir todo mundo para amanhã ou tarde, ou noite, né? Sem ser de madrugada. Foi um desastre. Isso é estresse. Isso é comprometimento físico e mental. Você não consegue reagir. É um somatório de coisas que vai fazer com que o seu organismo não reaja.
Então, historicamente, em 1914, o primeiro cientista que introduziu a palavra do vocabulário, chamado Walter Kanon. Em 1930, um cientista húngaro-austríaco, Hans Selye, ele é um dos precursores do estresse. Se você olhar na internet, você vai achar milhares de artigos e livros publicados por esse endocrinologista, Dr. Hans Selye. Ele nasceu no ano de 1907 em Viena e morreu em 16 de outubro de 82 em Montreal. Ele usou a terminologia, o termo SAG, que é Síndrome da Adaptação Geral. Na verdade, a Síndrome da Adaptação Geral é o organismo tentando se adaptar ao que é ruim. O organismo tentando se acomodar naquilo que pode causar um problema orgânico e físico. Esse é o Dr. Hans Selye, que é o estudioso na área de SAG, de estresse, foi o primeiro cara que começou a estudar essa área, a entender o funcionamento do que é estresse. Então, eu peguei até a definição dele, tá? Estresse, olha só, definição de 1956, é o que ele fala. Estresse é um conjunto de reações que um organismo desenvolve ao ser submetido a circunstâncias que existe esforço de adaptação. Então, o que é ruim para a gente tem que tentar se acomodar. Mas, às vezes, esse ruim é tão grande que essa acomodação não acontece. Ele começa a afetar fisicamente e organicamente o meu corpo. Existe estresse que é positivo, nós vamos ver já já. Mas existe estresse que é negativo. Tem momentos de estresse que ativam o ser humano. Mas existem momentos de estresse que prejudicam e muito o ser humano. Então, o estresse é um conjunto de reações não específicas, manifestadas por um organismo vivo, quando submetido a estímulos que ameaçam o equilíbrio orgânico. Isso se chama, Síndrome da Adaptação Geral, chamada de SAG. Na verdade, existem 3 fases da Síndrome da Adaptação Geral. A primeira é a fase de alarme, ou seja, o seu organismo começa a perceber que alguma coisa está errada, mas aí você fala assim, não deve ser nada, deixa para lá. Depois, existe a fase de resistência. Você luta contra o problema, mas o problema se agrava. E a terceira fase é a fase de exaustão, quando esse problema já começa a afetar fisicamente e mentalmente o seu organismo. Você exaure a possibilidade de recuperação. Aí vem a insônia, que foi citada pelo doutor lá no vídeo dele, vem a irritação, vem a fraqueza de energia e pode vir até a depressão e pode evoluir até para um suicídio. Tem acontecido muito, tá, gente? Eu tenho amigos, colegas que estão estudando bastante isso. Eles têm me passado bastante coisa sobre esse assunto e está preocupante. Está muito preocupante. As pessoas estão sem trabalho, as pessoas estão sem dinheiro, as pessoas estão sem alimento, as pessoas estão sem metas. Isso é um complicador. Vocês vejam, como é que deve estar o povo na Europa que está começando tudo de novo. O raio da pandemia está começando de novo. Você acha que isso não vai acontecer aqui no Brasil? Que o cuidado aqui é muito menor do que existe lá fora? É preocupante, muito preocupante. Então nós estamos vendo aqui, na verdade, que a forma baixa é a forma de alarme, ou seja, é o organismo já começando a receber algumas ações orgânicas do estresse. A resistência, ele começa a tentar se recompor. E o esgotamento, a ansiedade e o desapontamento e a readaptação é a exaustão. O cara entra num desgaste excessivo mental. Então o estresse, tem o estresse que é insuficiente, tem o estresse adequado, que pode ser positivo, tem um momento demasiado, o estresse está totalmente, o cara te exige demais, a pessoa te cobra demais e você entra em exaustão. Aí vem a ansiedade e a frustração, porque a sua energia começa a baixar. Então, no estresse baixo, ideal e alto,
O estresse baixo, a criatividade é diminuída, a atenção é diminuída, a concentração é diminuída, a tolerância é distorcida, ou seja, qualquer coisa você explode. A sensação é de depressão, cansaço mental e físico, e o esforço é grande. Você tenta sempre querer o melhor para você, querer melhor no trabalho, como ser humano, com família, tudo mais. Tudo incomoda, você começa a atrapalhar tudo, tudo começa a atrapalhar você. Né? É você que é o problema, ele acha que o problema é o outro. A forma ideal, né, que a gente chama de bom estresse. A criatividade adequada, a atenção elevada, a concentração adequada, a tolerância adequada, a sensação de desafio sempre, e o esforço é pequeno. Trabalha-se muito mais de uma forma adequada. Agora, a forma alta, a criatividade é diminuída, a atenção é oscilante, você não consegue se bater a alguma coisa, concentração diminuída, tolerância diminuída, sensação de ansiedade e esforço grande. Cansaço extremo logo ao acordar. É como se você não tivesse dormido à noite. O corpo tem que descansar de 7 a 8 horas por noite para que você tenha o descanso mental. Existem alguns testes que são utilizados, que é o chamado teste de performance, e saber como é que está a sua resposta dentro da empresa que você trabalha. Como é que está o seu rendimento a nível de comprometimento consigo próprio e com o que você está realizando dentro do local de trabalho. Então, o teste de performance ele é bem mais amplo do que só trabalhar com alto volume de registro ou acesso simultâneos e validar o tempo antes e depois. O que eu posso fazer agora e o que eu posso fazer depois. O cara não consegue começar a separar essas coisas. É necessário entender qual tipo de teste de performance é indicado para a sua necessidade, qual tempo de resposta é esperado para aquela funcionalidade e como a alteração pode influenciar na regra de negociação da aplicação. Então, esses testes de performance eles servem para saber que tipo de grau existe naquele grupo, que existe estresse ou não. Por que aquele grupo não está desenvolvendo adequadamente, tá, o trabalho, gerando uma diminuição de qualidade. Então, existe o estresse hoje que é feito com computadores. A resposta é rápida, vocês podem pesquisar na internet, tem vários testes de performance. Isso geralmente é aplicado por psicólogos, o fisioterapeuta apenas tem os resultados para aplicar esses resultados. Então, o que seria performance? Significa realização, feito, façanha ou desempenho. É a qualidade do trabalho que você vai realizar, se isso está afetando a você ou não, ao grupo ou não. E isso vai comprometer a você. Lembrando que nós já conversamos sobre isso. O ser humano ele é descartável. No Brasil, os caras descartam a gente. Começou a errar um pouquinho, rua. Começou a falhar um pouquinho, rua. Ninguém chega para você para conversar e saber o que está acontecendo com você para que está gerando esse problema. Então, é um teste não funcional com o objetivo de medir a capacidade e o desempenho diante do volume alto ou a quantidade de usuários trabalhando simultaneamente do sistema. Então, é um teste em grupo. Existe o teste de carga ou volume. É utilizado para identificar o limite de aplicação, qual o máximo de processamento que pode trabalhar com cargas acima do normal. Isso é um dado que nós chamamos de strain, é o teste do strain. O teste do strain é o limite máximo de tensão que você pode suportar no trabalho. O teste de strain, o teste de carga ou volume, é o suporte que tem, até que ponto você consegue suportar, por exemplo, ser chamado a atenção. Tem gente que não gosta de ser chamado a atenção, mas às vezes o chamar a atenção é melhor do que você ser demitido. Ser chamado a atenção é um aviso, olha só, não está andando direito a coisa não está legal, a coisa não está andando bem. Eu prefiro as pessoas que falem para mim isso, que não está andando bem, do que ficar aquela fosquinha por trás, aquela fofoquinha por trás. Amigo é aquele que fala de frente. Quem fala pelas costas não é amigo da gente. O teste do estresse. Esse estresse sem o E no início e no final é o estresse em inglês, tá? Eu uso o estresse em português, mas ali eu estou seguindo o padrão do autor, estresse em inglês. É utilizado para verificar o comportamento do sistema em um processamento acima do limite das cargas normais.
validar o pior cenário, o pico, onde muitos recursos são requeridos. As muitas informações que nós recebemos no trabalho, às vezes eles não são positivas, geram problemas negativos na gente. Um cara pouco estressado, olha só, está no trabalho, no computador, encheu o saco, perdeu a vontade e mandou o computador para o lixo. Quer dizer, ele já não consegue mais resolver os problemas, às vezes, por esse cansaço físico e mental, um colega poderia ajudá-lo. Por isso que trabalho em grupo, às vezes, são mais de um pensando, são ideias diferentes, são ideias que se somam. E, às vezes, essa individualidade é prejudicial à saúde da gente. Às vezes, a gente tem que parar um pouquinho, conversar com alguém e tentar passar aquele problema que é nosso. E, às vezes, essa pessoa já passou por esse problema e teve uma forma de conseguir driblar esse problema e sair dele. Então, a reação de alarme é uma reação de emergência, ou seja, o organismo começa a mostrar que alguma coisa está inadequada. O cara tem o protótipo, ou seja, ele tenta lutar contra o problema, mas não consegue fugir do problema. Isso causa algumas alterações fisiológicas, daqui a pouco nós vamos falar sobre elas. E gravem isso. Se as alterações fisiológicas que eu mostrar, se vocês tiverem pelo menos 3 delas, vocês podem se considerar uma pessoa estressada. A fase de alarme inclui secreção de adrenalina pela medula das glândulas suprarrenais, isso é uma liberação constante de adrenalina. Uma das profissões mais estressantes que existe é bolsa de valores. O cara que trabalha em bolsa de valores e o cara que trabalha, por exemplo, em aviação, somente pilotos. Dilatação dos brônquios aumenta a frequência respiratória, causando taquipneia, acelerar. Aumenta o volume corrente, ou seja, a pressão dos vasos, aumentando a troca de gases, a taxa de oxigênio disponível é eliminada com mais dióxido de carbono no sangue, ou seja, aumenta a pressão arterial, aumenta a frequência respiratória e aumenta a frequência respiratória. E isso gera cansaço, né? A pessoa fica bufando, tentando fugir do problema, ela não consegue, né? A respiração aumenta, a pressão arterial aumenta. Sintomas: mãos e pés frios, boca seca, dor no estômago, que está aumentando a acidez, suor excessivo, sudorese sem motivo algum, nem está calor demais para isso. Tensão e dor muscular, né? Você com cansaço, você começa a gerar dores musculares. Por exemplo, na região dos ombros, aperto na mandíbula, que pode gerar o bruxismo, ranger dos dentes, que é o caso aqui, roer unha, ponta de caneta, diarreia passageira, insônia, batimentos cardíacos acelerados, respiração ofegante, aumento súbito e passageiro da pressão sanguínea e agitação orgânica e física. Olha quanta coisa o estresse pode gerar na gente. Fases de resistência. São fatores duradouros, quer dizer, ela já se posicionou em você. Adaptação à condição de estresse nem sempre é adequada. Instalação de doenças psicossomáticas. Eu tenho certeza, eu falei um pouco isso na aula de interpretação por imagem, mas a asma principalmente pode estar contida aqui, ó, uma doença psicossomática. Na fase de resistência, o corpo tenta voltar ao seu equilíbrio, o organismo pode se adaptar ao problema ou eliminá-lo. Aí fica, né, com respiração ofegante, frequência cardíaca acelerada, né, medo de tudo, né, cansaço físico, você está gerando um aumento da tensão no seu organismo, liberação de adrenalina. Problemas com memória, mal-estar generalizado, formigamento nas extremidades, mãos e pés, parestesias, sensação de desgaste físico constante, vive cansado, mudança no apetite,
começa a comer mais, inclusive. Aparecimento de problemas de pele, hipertensão arterial, cansaço constante, gastrite prolongada. Podemos gerar uma úlcera, né, por esse aumento dessa gastrite. Tonturas, sensibilidade emotiva excessiva, obsessão com agente estressor, irritabilidade excessiva, explode muito facilmente, e desejo sexual diminuído. A libido vai para o chão. Já a última fase, chamada fase de exaustão, mecanismo de adaptação falha, reações de alarme voltam, exaustão da capacidade de reação. Pode resultar até em morte, quer dizer, uma depressão, gerando até um caso de óbito, morte por suicídio, por exemplo. Isso vem aumentando, eu estive lendo semana passada, até antes da pandemia, nós tínhamos casos de suicídio no Brasil a cada 45 minutos, que já é um absurdo, tá? Então, uma média, 45 minutos, eu tinha uma média de 20, 25 pessoas por dia que cometiam um suicídio. Isso quadruplicou. Nós temos casos de suicídio praticamente a cada 20 minutos no Brasil agora, motivados pelo problema da pandemia, pela falta de dinheiro, a falta de meta, a falta de trabalho, tudo isso está gerando isso, gente. É complicado. Então, na fase de exaustão, pode surgir diversos comprometimentos físicos em forma de doenças, até o câncer pode estar aqui contido, tá? O câncer pode estar envolvido aqui, porque nós sabemos, em 90% dos casos, se você conversar com uma pessoa que teve ou está num processo cancerígeno, a vida dela, se algum problema emocional ou agrediu. Esse vídeo nós já vimos, né? O estresse gera o que sofre é o computador, o que sofre é o outro, a outra coisa, o outro material. Tem gente que pega as coisas e isola, joga fora, quebra. É uma forma também, às vezes, até de liberar, né? Esse é o tal do workaholic, é o cara que fala demais, agride demais, mas na hora de agir não age de forma nenhuma. Então, quais são os sintomas? Diarreia frequente, dificuldades sexuais, formigamento, tudo que está somado para trás é somado em mais alguma coisa, só que em grande escala e pior. Insônia, tiques nervosos, hipertensão arterial confirmada, problemas de pele prolongado, pode ter ataque cardíaco nesse momento aqui, tá? Mudança extrema de apetite, batimentos cardíacos acelerados, tontura frequente, ulcerações, impossibilidade de trabalhar, pesadelos, apatia, cansaço excessivo, irritabilidade, angústia, hipersensibilidade emotiva, perda do senso de humor. Nada mais o faz rir. Cansaço físico e mental grave. Então, agora, os dois tipos de estresse. O eustresse, que é tensão com equilíbrio entre esforço, tempo e realização de resultados. Esse é o estresse chamado estresse positivo. São respostas positivas às tensões. E o distresse, que é o estresse negativo. Sofrimento, doença, incapacidade e até a morte. É o esforço em excesso ou falta desse esforço. O tempo é incompatível, ele nunca acha que o tempo que ele tem, ele vai suprir aquilo que ele tem que fazer. E falta de realização dos resultados. Ele nunca está satisfeito com o que ele faz, ele quer sempre mais. Por isso que ele se cansa e ele acaba se perdendo como profissional. Só um instantinho. Se eu só desligar aqui, estamos ligando aqui a uma hora dessa, não tem nada que ligar. Ok. Então aqui o distresse, que é o estresse inicial, né? Levando a desânimo, apatia, calma, motivado, energético. O estresse que é positivo, ele aumenta o desempenho, o cara está sempre focado no que ele faz. E o distresse novamente, que é o estresse negativo, ele é desafiado, ele tem fadiga, ele entra em pânico, exaustão e a síndrome de burnout aqui que nós vamos já falar especificamente dela. Estresse e trabalho pode em consequência, né? Exposição a agentes específicos, aspectos ergonômicos, tarefas e postos, ou seja, constante execuções não completadas das metas do dia a dia, aspectos temporais jornais de trabalho, é aquele cara que leva trabalho para casa, em casa é outro momento, conteúdo do trabalho excessivamente grande,
Relações interpessoais, aquela pessoa que se irrita qualquer coisa com o chefe, se irrita qualquer coisa com o grupo que trabalha. Aspectos econômicos e financeiros, ele nunca acha que o salário dele é o melhor, ele sempre quer mais. E os aspectos organizacionais, ele passa a ser um cara desorganizado, física e mentalmente e no trabalho. Então, novamente, aqui essa imagem, né, de um gráfico. Aqui o eustresse e os destresse dentro do lado baixo, como ele é alto. Os dois casos, eles são extremamente estressantes e comprometedores. Então, alguns problemas que podem gerar através do estresse excessivo. Síndrome do estresse pós-traumático, a síndrome de esgotamento profissional, a síndrome de burnout, que nós vamos falar dela já já, neurose profissional, neurastenia, transtornos psicossomáticos e doenças cardiovasculares. Tudo ocasionado pelo estresse, gente. Pesquisas demonstram que o trabalhador desgasta o que usa. Ele está falando, na verdade, de desgaste físico e mental. As doenças mentais têm sido chamadas de mal do século XXI pelos psicólogos. O trabalho sempre pode comprometer a saúde mental das pessoas. Os primeiros estudos ocorreram em 1917. Agora está acontecendo um deslocamento das forças físicas para a cabeça. Ou seja, é o tempo todo no raciocínio, é o tempo todo o que eu tenho que fazer amanhã, eu esqueci de fazer isso no trabalho, eu preciso terminar isso, e leva isso para casa, né? Aí acaba estourando com a esposa estourando com o marido, os filhos é que sofrem às vezes. Essa é uma das causas da saúde mental ser a segunda causa de afastamento do trabalho. As doenças osteomusculares são as primeiras, mas elas têm um componente psicossomático. Qualquer doença mental pode ser atribuída ao trabalho. O trabalho é uma esfera da vida tão importante quanto a sexualidade, a família, a educação, as relações sociais e afetivas. O trabalho tem que ter lazer fora do trabalho, tem que ter família fora do trabalho, tem que ter momentos de calma, momentos de conversa fora do trabalho. E tem gente que pega tudo isso e leva para casa. Aí você não sai do trabalho, você continua no trabalho. Síndrome de burnout, né? Como o nome eu falei, é o auto-incendiar-se. É queimar a sua mente. É o cansaço mental que gera o cansaço físico. O cara jogou uma gaivotinha nele, né? Ele jogou logo o monitor inteiro. Será que esse cara está estressado? O cara jogou uma gaivotinha nele, ele jogou o monitor. Vamos a outro vídeo. Quais são os sinais da síndrome do burnout? Olá pessoal, eu sou o Diego Falco da Falco Risco Qualidade de Vida e hoje vamos continuar falando sobre a síndrome do burnout. No nosso vídeo anterior falamos sobre o que é a síndrome do burnout e hoje vamos entrar mais um pouco em detalhes sobre os sinais dela. A síndrome do burnout é cada vez mais comum nos dias de hoje, pelo aumento de ambientes de trabalho hostis e exigentes. Cada vez mais o valor de um ser humano é muito menor do que o de uma máquina ou de objetivos econômicos, aumentando assim a pressão sobre o trabalhador. Como parte de um ciclo vicioso, o estresse crônico diminui a habilidade neurológica da pessoa, o que dificulta ainda mais o combate a outros fatores estressores, levando a mais estresse, que leva a maior dificuldade de resolução de problemas e por aí vai. Vamos falar agora mais um pouco sobre os 3 sinais que já falamos no vídeo anterior e mais 6 sinais de que você pode estar sofrendo da síndrome do burnout. A diferença entre o estresse e o burnout é uma questão de grau, o que significa que o quanto antes você consiga reconhecer e tratar os sinais, mais hábil você vai estar para evitar o burnout. Então vamos aos sinais. Primeiro, exaustão. É o sinal mais comum do burnout e é quando você se encontra cansado o tempo inteiro.
Essa exaustão pode ser emocional, mental ou física. Sensação de não ter mais energia, de ter gasto, esgotado toda a sua energia, seja física ou mental. Segundo sinal, falta de motivação, que é quando você não consegue mais se sentir entusiasmado com nada, ou não tem motivação interna para fazer seu trabalho. Pode aparecer como uma dificuldade de começar amanhã ou de ir para o trabalho todo dia. Também aparece quando você não vê a hora de ir embora do trabalho, evita projetos no trabalho e busca maneiras de escapar de suas funções. Terceiro sinal, frustração, cinismo e outras emoções disfuncionais. Você sente como se o que você está fazendo não importa mais, ou desiludido com tudo e todos, podendo até causar desconfiança, não confiando mais nas pessoas. Você pode acabar percebendo que você se sente mais pessimista que o seu normal. Então, é importante perceber se essas emoções negativas, esses sentimentos que você está sentindo disfuncionais, são muito além do seu normal, do que você está acostumado. Quarto sinal, problemas cognitivos. O estresse crônico e a síndrome do burnout podem interferir na sua habilidade de prestar atenção e se concentrar. Quando estamos estressados, nossa atenção se foca nos elementos negativos, que são percebidos como ameaças. Nosso corpo e mente estão preparados para lidar com isso por curto tempo antes de voltar para o seu funcionamento normal. Mas quando o estresse é crônico, isso acontece por um tempo longo e temos dificuldade de prestar atenção em outras coisas. O estado de luta e fuga natural do nosso corpo pode afetar negativamente nossa habilidade de resolução de problemas e tomar decisões. Você pode então perceber que você anda mais esquecido e tem dificuldade de se lembrar das coisas. Quinto sinal, a performance no trabalho está diminuída. Compare a sua performance de agora com os anos anteriores. Como o burnout acontece depois de um período longo de tempo, essa visão temporal anual dá para perceber se você está simplesmente passando por um estresse temporário, uma dificuldade temporária, ou se possui o burnout. Sexto sinal, problemas interpessoais no trabalho e em casa. Você pode estar tendo mais conflitos do que normalmente tinha com outras pessoas, discutindo com elas, ou se recusando a falar com elas, seja pessoas do trabalho ou da família. Uma sensação também de que você está fisicamente presente, mas sua mente está desligada. Sétimo sinal, você está tendo hábitos não saudáveis que você não tinha antes. Muitas vezes, com o burnout, as pessoas param de cuidar da sua saúde. Começam a beber demais, fumar, se tornam sedentárias, por não terem motivação para isso. Não comem corretamente, não dormem o suficiente e se automedicam principalmente com pílulas para dormir. E muitas vezes tomam mais café do que o normal para conseguir ir trabalhar no outro dia de manhã. Oitavo sinal, insônia, que é uma dificuldade de dormir ou permanecer dormindo. Começa mais ou menos com 1 ou 2 noites por semana e depois se torna algo permanente. Todas as noites, mesmo estando exausto, não consegue dormir. Nono sinal, ficar preocupado com o trabalho enquanto você não estiver trabalhando. Se você gasta energia mental pensando sobre o seu trabalho, em suas horas de lazer ou de outras atividades, pode significar que seu trabalho está interferindo na sua habilidade de se recuperar dos estresses do seu dia. Você precisa de tempo para você quando você parar de trabalhar. 10º sinal, satisfação pelas coisas diminuída. A pessoa com burnout se sente infeliz e insatisfeito com a sua carreira e sua vida familiar. Pode se sentir insatisfeito e sem vontade de interação em casa, na comunidade ou em atividades sociais. 11º sinal, ansiedade. Sintomas de tensão, preocupação e sensação de estar no limite, a ponto de atrapalhar na sua produção do trabalho, causar problemas na sua vida pessoal. 12º sinal, isolamento. Inicialmente não quer sair e mantém os outros para fora. Depois a pessoa se torna agressiva quando alguém conversa com ela, pode chegar mais cedo e sair mais tarde do trabalho para evitar interações,
fica cada vez mais distante, para de retornar ligações e e-mails, ou pode então fazer o contrário, chegar mais tarde no local de trabalho para evitar ter de interagir e as pessoas já estarem trabalhando. Último sinal que vamos falar hoje, problemas de saúde. O estresse crônico pode criar problemas de saúde sérios, como problemas cardiovasculares, gastrointestinais, depressão, por se sentir preso, deprimido e pensar que o mundo seria um lugar melhor sem você. Pode causar também obesidade, tonturas e desmaios. Fica também mais vulnerável a infecções e resfriados por ter a imunidade diminuída. O burnout não é como uma gripe que vai embora em poucas semanas. Se você não fizer mudanças em sua vida, ele não vai embora. Depois de todos esses sinais do burnout, só falta falarmos agora de como evitar e combater esse mal. Alguém quer falar alguma coisa sobre o vídeo? Alguém quer fazer algum comentário sobre o vídeo? Alguém está se sentindo assim? Alguém está se sentindo desta forma? Professor. Todo mundo, né, professor? Todo mundo? Dá um tiro então, pô. Fala, Amanda. Quando eu trabalhava de telemarketing, eu sentia quase tudo isso aí. Eu só não tinha insônia, muito pelo contrário. Aonde eu pudesse dormir, eu estava dormindo. Mas quase tudo que ele falou eu sentia quando eu trabalhava de telemarketing. Entendeu? Inclusive, na verdade... evitava o máximo de ter contato com o pessoal do trabalho. Não, complicado. Pode falar. Não, na verdade não é tudo, é algumas coisas, né? Algumas coisas. Mas, pelo que você falou aí, a grande maioria estava contida. É complicado. É muito complicado. 6 meses depois, até minha mãe fala que 6 meses depois que eu fui mandada embora, eu sou outra pessoa, sou mais calma, não estouro dentro de casa com ninguém, sei conversar, que eu não tinha paciência nem para conversar eu tinha paciência. A gente tem que fazer o que a gente gosta, né? A gente tem que fazer o que a gente gosta. A gente tem que fazer aquilo com amor que a gente gosta que faz, né? É complicado. É verdade. Mais alguém quer falar alguma coisa sobre o assunto? Então, continuamos. Bom, a síndrome de burnout também é chamada síndrome de esgotamento profissional, né? Então, ali, ó, exaustão, esgotamento, estresse, crise, cansaço, frustração, tudo está contido nesse profissional. É um tipo de estresse de caráter persistente, vinculado a situações de trabalho, em especial para os profissionais de saúde e professores. Se caracteriza por ser um tipo de estresse ocupacional que acomete profissionais envolvidos com qualquer tipo de cuidado em uma relação de atenção direta, contínua e altamente emocional. Quer dizer, o contato professor-aluno, o contato profissional de saúde, paciente, às vezes você faz o melhor e o paciente vem a óbito. Alguns de vocês que futuramente queiram trabalhar no CTI, é complicado porque você faz o melhor de você, no dia seguinte você chega para o trabalho, aquele paciente foi a óbito. Então, dá uma sensação de não conseguir fazer o certo. Mas, na verdade, a culpa não é sua. A vida daquele paciente, por exemplo, era toda desregrada, com alimentação errada, era fumante, bebia pra caramba. Então, ele tem um somatório e você fez o melhor de você, né? Aí dá uma sensação de impotência na gente. Então, com o trabalho te faz mal, sua saúde mental é prejudicada. Então, várias coisas somadas aqui em relação a esses problemas relacionados ao estresse, no caso da síndrome de burnout, né? Depressão, ansiedade, lapso de memória. Eu já falei bastante e até o vídeo, o rapaz, inclusive, se colocou muito bem sobre o assunto. Então, as profissões mais vulneráveis, né? Como já falamos, são os professores e os profissionais de saúde. E hoje, mais ainda, né? Muita gente internada com Covid, os profissionais dando tudo de si, as reclamações aumentando bastante, porque eu acho que quando você faz a coisa correta, você tem que ter o seu retorno, seja físico, mental e até financeiro, e as coisas não estão acontecendo como deveriam.
tudo isso gera tensão na gente. Então é fundamentada como, né? A síndrome de burnout, uma exaustão emocional, uma despersonalização, você começa a não ser mais quem é você, você começa a ser uma outra forma de ser pessoa, baixa realização pessoal no trabalho, quer dizer, é o que eu falei, a gente só tem que fazer aquilo que gosta, aquilo que a gente não gosta vai fazer mal. Sintomas psicossomáticos, né? Está sendo repetitivo, insônia, úlceras, cefaleia, diarreia, hipertensão, além do abuso de álcool e de medicamentos. Pessoas costumam ficar contando horas para o dia de trabalho terminar, pensam frequentemente nas próximas férias, se utilizam de inúmeros atestados médicos para aliviar o estresse e a tensão no trabalho. É a tal da fuga. É a fuga e não o enfrentamento. Ela não enfrenta o problema, ela foge. Essa é uma frase que eu peguei de Alexandra Florencio, ela diz o seguinte: às vezes eu quero sumir, desaparecer, ir para bem longe, mas eu lembro, para qualquer que seja o lugar que eu vá, a dor irá junto comigo. Quer dizer, essa pessoa não se desvencilha do trabalho dela. Essa pessoa não está se desvencilhando do trabalho dela. Não adianta querer fugir de um problema se você não enfrentar o problema. Quais são as causas, né? São uma combinação de fatores individuais, organizacionais e sociais, sendo que esta interação produz uma percepção de baixa valorização profissional, tendo como resultado o burnout. Então é sempre a sensação daquilo que você faz nunca é recompensado daquilo que você realizou. Então a pessoa vem a adoecer. O tratamento, encaminhamento para um psicólogo ou um psiquiatra. Sessões em grupo é bom para a gente liberar aquelas tensões, colocar para fora os problemas. Musicoterapia é sensacional. Não vai ficar tocando funk em casa, né? Para ficar escutando. Coloca uma música mais suave, clássica. Vale a pena. Meditação, para um pouco e tenta se desligar. A meditação por 5, 10 minutos. Eu, por exemplo, eu faço meditação antes de dormir. Eu começo a escutar o meu batimento cardíaco. Me vem um sono rapidamente. Quando a gente se volta para dentro da gente mesmo, a meditação também é isso. É se voltar para dentro, tentar esquecer o que está aqui fora ao nosso redor. Os problemas. Eu sei que isso é difícil, mas dá para fazer. Sessões de relaxamento, como yoga. Acupuntura, demais. Eu sou até chato de falar sobre isso. Os florais, eu sou outro chato de falar sobre isso, os florais de Bach. Shiatsu, que é o tratamento através do toque da pressão em pontos de acupuntura feito por um profissional. Massagem relaxante, e existem outras técnicas que podem ser utilizadas. Assim como qualquer doença mental pode ser atribuída à sexualidade, qualquer problema mental pode ser atribuído ao trabalho. Bom, coloquei aqui uma célula e essa célula, ela traz a memória da gente, e quando o estresse está presente, principalmente os centríolos, os ribossomas e o complexo de Golgi, que libera um pouquinho do ácido lático, eles vão trabalhar triplicado. Então, nossas células vão sofrer. E elas acabam adquirindo essa memória do estresse constante. E isso gerando problemas físicos, orgânicos e doenças, às vezes até graves. O estresse ativa o eixo hipotálamo-hipófise adrenal. A hipófise anterior libera o hormônio tireotrofina, o hormônio do estresse, chamado de cortisol. Sabe-se que o cortisol, aumentado na corrente sanguínea, ao exame de sangue, nos dá o papel exato do problema. Cortisol também a gente fala muito sobre ele,
quando nós falamos da fibromialgia. E a fibromialgia é uma doença do estresse. Então, se eu estou com um hormônio cortisol aumentado no meu sangue, o meu sistema imunológico não está funcionando adequadamente. Por isso que às vezes as doenças nos agridem. Por isso que eu não estou estressado, um resfriadinho vem. Você abriu o campo, que o sistema imunológico não está agindo, vem um herpes labial, sei lá, vaginal, na região retal, é de cada um. Cada região vai reagir de uma forma. Então são hormônios sinalizadores para a gente. Elevado, grau de estresse elevado. Então o hipotálamo estimula a ação da adenohipófise através do hormônio adrenocorticotrófico, que é o ACTH, liberando cortisol. O hipotálamo, o sistema límbico e os lobos frontais abrigam um circuito que controla os comportamentos motivados. O lobo frontal é onde está o nosso discernimento. Quando a gente age por impulso, age de uma forma agressiva, você não está fazendo uso do lobo frontal, porque o discernimento não está sendo utilizado. Então, quando você tem uma tensão e você age de forma impulsiva, agressiva, você não está agindo de forma pensada. É o que alguns autores chamam de ação animal. O animal, na verdade, reage, estou falando animal não racional, tá? O animal irracional, ele reage quando você invade o espaço dele. O cachorro, o gato te morde, te agride, porque você invadiu o espaço dele, mexeu na comida, mexeu numa coisa dele, você está invadindo o espaço. Mas eles não têm lobo frontal, nós temos. Quando o ser humano agride um outro, por algum motivo, ele não está fazendo uso do discernimento. Agora, quando ele vem agredir uma pessoa, horas depois, a um procedimento que aconteceu horas antes, aí você agiu por estímulo. Aí o lobo frontal processou tudo o que tinha que acontecer e você vem a agressão. Então, às vezes, quando nós agimos por impulso, por algum problema no trabalho que gera o comprometimento físico e mental e psicológico, nós não estamos discernindo o problema. Então, o hipotálamo fornece o controle mais simples, que é basicamente homeostático, ou seja, o equilíbrio. O sistema límbico gera emoção, enquanto os lobos frontais geram comportamento de momentos e lugares certos, discernimento, levando em conta fatores como eventos externos e informações internas. Vamos ver algumas coisas sobre isso. Então, está lá. O hipotálamo liberou a ação, ou seja, o estímulo. A glândula hipófise, na parte anterior, liberou o adrenocorticotrófico, né? Liberando cortisol. E se ele estiver com um excesso, o nosso sistema imune estará baixo. Aí as doenças estão no ar, podem penetrar no nosso organismo. As doenças autoimunes podem ser ativadas quando o sistema imunológico está baixo. Inclusive, quando a gente falar de lúpus, o sistema imune está no chão. Então, nós temos aqui, ó, uma estrutura normal e uma estrutura deficitária, o estresse crônico, né? Essas tais catecolaminas, na verdade, que são fatores importantes, são enzimas importantes que liberam as tensões ou diminuem as tensões, elas podem estar mais altas ou mais baixas, dependendo do caso. Então, a fisiologia do estresse. O cara está ali agredindo já novamente o computador. Quem sofre é a máquina. A concentração de cortisol no sangue aumenta abruptamente após a ativação do eixo hipotálamo-hipófise adrenal, que ocorre num período de estresse e de depressão clínica. O hormônio se liga a receptores que se encontram no interior dos leucócitos, por isso que eu falei que a célula é afetada, provocando a imunossupressão da maioria dos casos. Durante a reação hormonal, uma parcela de células do hipotálamo libera a substância denominada fator, a qual é transportada para o lobo anterior da hipófise. O fator é que é estimulado através da hipófise, do hipotálamo, desculpe. O fator que irá estimular a adenohipófise será o hormônio de liberação, a corticotropina, que a corticotrofina é a mesma coisa.
tá? Liberando assim o cortisol. Essa substância indurirá a adenohipófise a liberar o hormônio adrenocorticotrófico e esse estimula a liberação dos glicocorticoides pelo córtex suprarrenal. Nesse grupo de glicocorticoides, se acredita que 95% de toda atividade é representada pelo hormônio cortisol, sendo este considerado um indicador de estresse, quando ele estiver aumentado, que pode ser verificado através do sangue ou mesmo na urina. O exame de sangue é mais fidedigno nesses casos, tá? Além disso, o sistema nervoso simpático também atua na reação secretando hormônios como adrenalina e noradrenalina, em resposta à estimulação simpática. A liberação de adrenalina, noradrenalina e cortisol provoca diversos efeitos no organismo, como acelera o batimento cardíaco, dilatação das pupilas, que é a midríase, aumenta a sudorese e os níveis de glicose no sangue, além da redução da digestão. E isso é que pode provocar, inclusive, as úlceras estomacais ou até as úlceras duodenais. A longo prazo, o estresse pode desencadear também envelhecimento, hipertensão e úlceras. Ademais, é importante salientar que os níveis de cortisol cronicamente elevados podem interferir na estrutura e função hipocampal, o hipocampo, produzindo alterações de memória e cognição. O hipocampo é uma região do cérebro que nós, vamos dizer, retemos a memória. Então, na verdade, o que pode acontecer no futuro? Eu estou aqui vagando um pouquinho, tá? O que pode gerar no futuro uma disfunção do hipocampo? O Alzheimer. Olha só, um problema que surgiu no trabalho, que gerou uma tensão física, orgânica e mental, gerando um problema físico neurológico mais tarde. É possível? Sim. Existem áreas importantes que ficam muito sensibilizadas com os estressores, quando eles agem com muita intensidade por longo tempo, não permitindo que o organismo se refaça. Sistemas comprometidos como? Vamos lá. Agora que eu falei aquela hora, se 3 coisas que nós falamos aqui você estiver contido, eu vou fazer essa pergunta no final, se você tiver de 3 coisas que eu vou falar aqui agora, você é considerado uma pessoa estressada. Então, já sabe que tem que levar um processo de tratamento. Então, vamos ao sistema imunológico. Pode gerar uma resistência às infecções, ou seja, você pode ter infecções repetitivas, problemas como alergias, surtos de herpes, você baixou a imunidade. O herpes, ele só se pronuncia quando a sua imunidade está baixa, quando você se estressa. Eu, às vezes, me aborreço muito. O estresse vem a surgir logo na parte labial, me arrebenta logo a boca, bem aqui, ó. Sempre no mesmo lugar, bem na ponta do meu lábio. Sistema respiratório, olha só, hein? Asma, eu já falei isso anteriormente. Dores de garganta, as tonsilas é sistema linfático, é sistema de defesa, é sistema imunológico. Sinusite, bronquite, infecções pulmonares. Você abriu, guarda o organismo. Sistema nervoso, cansaço, tremor, suor excessivo, tonturas, agitações, enxaqueca, insônia. Opa, deve ter gente com enxaqueca aí. Sistema digestório, afta, que você aumenta a acidez, úlcera estomacal, azia de repetição, má digestão, náusea, diarreias repetitivas, prisão de ventre, hemorroida tem relação com estresse, sim, flatulência, eructação, é aquele roncar, né, no estômago, colite, irritação intestinal. Vamos gravando aí, hein? Tem mais coisa. Sistema cardiovascular, taquicardia e palpitação é um pouco diferente, tá? A taquicardia é o acelerar, a palpitação dá aquela falta de ar, o coração acelera, mas dá uma falta de ar, é diferente taquicardia de palpitação. Pressão alta, dores no peito, pode gerar ataque cardíaco, tonturas e até desmaios. Sistema músculo-esquelético, enrijecimento, dor nos ombros, dores na região cervical, dores na coluna vertebral e cefaleias. Sistema hormonal, TPM excessiva, irregularidade menstrual,
constante descarga de adrenalina e libido baixo. Sistema tegumentar, estamos falando da pele. Eczema, são as coceiras, às vezes, que dão descamação na pele. Urticária. Psoríase, que tem relação direta com o estresse, aquelas escamações que dão no cotovelo, nos dedos, no joelho. Dermatite. Alopécia, que é a queda excessiva de cabelo. Eu tive um aluno de fisioterapia, ele era de uma outra instituição de ensino. Eu já contei essa história para vocês. Ele teve 5 pessoas da família que morreram. O corpo dele todo, todos os pelos do corpo dele caíram. De onde você imaginar, não tinha pelo. Sobrancelha, ele tinha barba, a barba caiu, cabelo. Ele já tem mais de 10 anos que aconteceu isso, não mais cresceram nenhum pelo no corpo dele. Não tem gasto com retirada dos pelos, né? Menos um custo para ele. Então, pergunta, alguém tem mais de 3 coisas que estão contidas, né, que nós já falamos agora há pouco? Alguém está com 3 coisinhas dessas que foram faladas aqui? Pelo menos 3? Umas 4 ou 5. Ih, caramba! 4 ou 5? E o que você faz para melhorar? Ou não faz nada? Sei lá. Sei lá? Eu estou te dando umas informações hoje que vão te ajudar de alguma forma. Tá? Relaxar um pouquinho, mudar um pouquinho os hábitos. Tá? A mudança de hábito é importante. Mudar um pouquinho essa constante. Por exemplo, quem tem toque é extremamente estressado, né? Transtorno obsessivo compulsivo é um cara estressado, é uma pessoa estressada. Tem aqueles hábitos constantes. Se você mexer uma agulha, o cara quer mexer na minha agulha. Não é possível registrar tantas variáveis psicossociais que descrevam resposta ao estresse. Existem hipóteses sobre os processos internos que os relacionem com a resposta neurofisiológica, em geral em particular. Ou seja, cada pessoa reage de uma forma. Tem gente que com tensão constante não recebe, não tem nenhuma resposta. Tem gente que um trocinho desse tamaninho faz um escarcéu. Estudos de mudança de vida servirão de uma aproximação inicial e geral ao problema mediante o estudo das contingências da vida cotidiana da saúde. Entender o que está fazendo com que você esteja sofrendo tantas coisas juntas. O que a saúde de você está sendo comprometida? O que está envolvido em tudo isso para estar gerando esse problema de saúde na sua vida? Segundo, processos de enfrentamento. Esse conceito, fraco teoricamente, agrupa a maioria das informações obtidas sobre a forma com que os seres humanos respondem ao estresse. Até que ponto isso que você está passando você consegue engolir? Como é que você enfrenta esse problema? Você precisa de alguém para se colocar? Ou você bate de frente com o problema? Outra, controlabilidade nos seus estímulos. Está estritamente relacionada ao estilo de enfrentamento e destaca a importância do domínio sobre as condições de ambiente na modulação da resposta ao estresse. Você consegue controlar a irritação? Você consegue controlar o estresse? Você consegue controlar a falta de sono, a insônia? Fatores da personalidade. Tem pessoas que são assim, né? Este termo de uso ainda frequente na psicologia acadêmica tem sido especialmente controvertido. No entanto, a conduta poderia simplificar uma das suas influências. Até que ponto a forma com que você não contribui para o problema que você está vivendo? Será que aquilo que você está vivendo não é você mesmo? Ou alguma coisa que influenciou em você? É o tal do fator de enfrentamento e personalidade. Sistemas de apoio social. O sistema de relações sociais em que o sujeito vive se relaciona claramente com a saúde. A percepção desse apoio é provavelmente o fator mais importante. Conduzir, levar essa pessoa para grupos, né? Se é uma pessoa que faz consumo de álcool excessivamente, os alcoólicos anônimos. Existem aqueles grupos, né, de fumantes excessivos, aquelas pessoas que são psicologicamente afetadas, existem grupos para isso. Então é interessante você conduzir a pessoa para esses grupos sociais. Condições de trabalho. Embora a influência da vida ocupacional se manifeste em função de outras variáveis mais básicas,
essa situação merece uma consideração especial devido ao seu crescente valor empírico. Eu tenho o seguinte fator comigo: não estou satisfeito, pego o boné e sai. Já fiz isso algumas vezes. Eu não estou satisfeito com aquilo que eu estou fazendo, eu pego meu chapeuzinho, meu bonezinho e tchau. Eu acho que você tem que ter satisfação e gostar do que você faz. O que eu faço com vocês como aula, eu gosto. Eu amo fazer o que eu faço. Sou número 1 na fisioterapia, em querer melhor para o ser humano. Também aquele que não quer, eu acho que está na profissão errada. Tá? Porque todo mundo acha, eu vou trabalhar na saúde e vou ficar rico. Está enganado. Já começou mal. Nenhuma profissão te deixa você rico, te dá satisfação no que você faz. Bom, eu coloquei esse senhor aqui, o Dr. Charles Nemerhoff. Ele é um médico neurologista nos Estados Unidos. Ele é um dos maiores entendedores de estresse no mundo. Ele tem vários artigos, vários livros. É um cara que mereceria um estudo sobre os materiais que ele coloca com estudo para a gente. Dr. Charles Nemerhoff. Bom, isso aqui é o nível de problemas de estresse relacionado à faixa etária, sexo e estado civil, né? O quanto você é mais ou menos estressado, né? Aqui diz que em número de pessoas, né, foi consultado, entre 17 e 20 anos de idade, essas 35 pessoas, 38,4% delas são consideradas estressadas. Entre 21 e 23, 34%. Entre 24 e 26, 7,6%, e assim vem nível de estresse. Olha só, as mulheres se estressam muito mais do que os homens. O nível de estresse no sexo feminino é muito maior do que o sexo masculino. Você solteiro é mais estressado do que casado. Essa aí eu achei meio difícil, mas tudo bem. Tá? Resposta ao estresse é o alarme do sistema nervoso simpático. A pressão arterial estará aumentada, isso é fácil de ser avaliado. O aumento do fluxo também estará aumentado. Intensidade aumentada do metabolismo celular para todo o corpo. Concentração aumentada da glicose do sangue. Aumenta no fígado a glicólise e no músculo. O fígado começa a trabalhar muito mais rápido e muito mais em quantidade durante o dia. Força muscular aumentada. Atividade mental aumentada, tudo isso leva ao cansaço, tá? Velocidade aumentada na coagulação sanguínea. Um outro autor interessante, eu até coloquei, se não me engano, no grupo, eu posso mandar para vocês também, Dr. Howard Gardner. Ele fala sobre as inteligências múltiplas. Ele tem um livro bastante interessante, que ele fala que nós temos, na verdade, 9 tipos de inteligência. Vou mostrar algumas aqui, tá? Existe a inteligência musical, a existencial, a intrapessoal, a visual espacial, naturalística, a lógica, a linguística, a interpessoal e a sinestésica. Então eu coloquei alguns exemplos aqui de inteligências. Por exemplo, uma inteligência musical, Mozart. Uma inteligência científica, Darwin. Uma inteligência linguística, Shakespeare. Uma inteligência corporal, Michael Jordan, o maior jogador de basquete do mundo, que, lógico, não está mais em ação. Uma inteligência social, Gandhi. Uma inteligência intrapessoal, Freud. Uma inteligência lógica matemática, Einstein. Uma inteligência espacial, esse cara é um enxadrista, Garry Kasparov. Esse foi um dos maiores enxadristas do mundo. Ele, na vida dele, parece que ele perdeu um jogo só em todos os jogos que ele teve. Então eu coloquei para vocês, baixei para vocês esse livro, quem quiser ler, não é obrigado, tá? A inteligência emocional. A teoria revolucionária que redefine o que é ser uma pessoa inteligente. O que eu quero dizer com isso, né? A inteligência se dá quando você consegue suprir um problema. O estresse é a supressão de um problema. Quando você não consegue visualizar que esse problema está causando problemas físicos, orgânicos, familiares, trabalhistas, e pode gerar até a morte sua.
Isso é ser inteligente. E ele mostra de várias formas, dentro dessa inteligência emocional, como é que você pode sair disso tudo. É um livro até grosso, mas ele está em PDF. Eu baixei para vocês ele, eu vou mandar para vocês. Então, às vezes, o estresse gera isso, ó. Dá o fim. Eu dou o fim naquilo que está me incomodando. E enchi o saco, enchi a paciência. Peguei o computador e isolei. Pronto, acabou meu... E agora? Como é que eu reajo a isso? Ali estão todos os documentos, trabalhos, coisas do dia a dia, e eu eliminei. E aí, como é que faz? É fuga? E a reação de fuga que ele teve ali? Ele não bateu de frente, ele jogou fora. Mas tem momentos que a gente tem que jogar fora. Por exemplo, eu tenho um hábito, eu vou entrar num outro assunto que a gente vai conversar mais à frente. Às vezes chega uma paciente, que é o mais comum, com fibromialgia. Nível de estresse lá em cima. Eu faço só 2 perguntas para essa pessoa. Primeira pergunta. Eu digo para ela assim, olha só. Isso que eu estou te perguntando, eu não quero que você me responda porque é problema seu, não é meu problema. É um problema particular seu. Você tem que tentar melhorar esse seu problema particular. Então, a primeira pergunta que eu faço. Esse problema particular seu, dá para jogar fora? Eu sei a resposta. Se ela falar não, eu sei que é problema familiar. Se ela falar sim, eu sei que é problema trabalhista. Porque ninguém joga a família fora. Me desculpe, mas é um erro. E a segunda pergunta. Dá para trocar isso? Dá para trocar esse problema? Se ela falar que sim, novamente, é trabalhista, agora é trabalhista. Não é familiar. Então, são coisas, às vezes, que você vai colocando na mente de uma pessoa, de um paciente, tá? Às vezes, a gente tem que ser um pouquinho psicólogo, tá? Às vezes, a gente tem que usar um pouco da psicologia... Às vezes, a gente tem que usar um pouquinho da psicologia para buscar, tentar trazer para a gente o problema do paciente. Às vezes, uma anamnese, o paciente não diz tudo para você o que você quer saber. Nem sempre você consegue absorver tudo o que você quer colocar na nossa ficha de avaliação lá na anamnese. Então, a gente tem que forçar, às vezes a gente tem que ser invasivo nas perguntas para entender do porquê que ele está sentindo tudo aquilo ali. Por que aquele estresse presente está prejudicando, por exemplo, um problema no joelho, um problema no tornozelo. Eu tive paciente com estresse elevado com dores no ombro. Aí você faz exame, tomografia, ressonância, exame de sangue, não aparece nada. Aí tu vai ver, conversando com ele, o problema dele é psicológico. Aí o que você faz? Olha, eu gostaria que você procurasse inicialmente um psicólogo, eu queria que você voltasse para cá para fazer somente acupuntura, porque eu não fico fazendo só acupuntura, eu trabalho dentro dos processos da fisioterapia. Tem horas que a gente tem que usar, né? Eu uso em alguns momentos, mas eu trabalho com acupuntura diretamente. E eu falo, ó, é melhor você procurar um psicólogo. Vamos chegar a um denominador comum, depois você volta para a gente fazer o tratamento aqui. O cara às vezes nem volta, às vezes ele volta para agradecer, que ele não precisava de fazer um monte de tratamento, que o problema dele era um problema psicológico. Então a gente tem que, às vezes, ser um pouco psicólogo. E eu, na faculdade de fisioterapia, eu tive 4 disciplinas de psicologia. E agradeço por isso. 4 disciplinas de psicologia. E agradeço por ter tido essas 4 disciplinas, que hoje eu sei como conduzir, às vezes, um problema. Então, agora, gente, eu abro para pergunta com vocês, a uma discussão um pouquinho sobre o assunto. Quem está falando aí? Então, abro agora para a gente uma pequena discussão sobre o assunto. Dúvidas que venham a surgir, coisas que vocês queiram falar, eu acho que é uma hora legal para a gente conversar sobre o assunto estresse. Quem quer falar primeiro? Professor, Oi? Uma dúvida. Pode falar. Eu vi que a minha irmã, ela tem déficit de atenção. Aí no Sim. consultório
tem muita criança muito nova, tipo 2 anos, já fazendo Ela tem, deixa eu te fazer uma perguntinha antes de você continuar. Ela tem dislexia? Ela é disléxica? Tem. Foi no ponto, né? Também. Uhum. Aí a minha dúvida é, como você está falando que tem essa grande... Está crescendo bastante em relação ao estresse, será que a gestante pode também crescer esse índice desse tipo de doença? Gestante. Autismo, estressada no trabalho. Sim, com certeza. Tirando a vida conjugal. Uhum. Entendi. Pode sim. Porque Veja bem. Eu até me assustei sem beber no tratamento. Veja bem, o que acontece? Não tem mães que, após a gestação, não quer até matar o filho? O estresse pós-gestação? Como é que as pessoas reagem a certos... Pô, como é que você pode reagir, gente? Eu não sei o que passa às vezes na cabeça, ainda bem que eu não conheço ninguém com isso, mas como é que se passa numa cabeça de uma pessoa agredir um ser humano tão inocente, que não tem resposta a uma agressão? É um troço meio complicado, né? Como é que uma pessoa vai reagir com um inocente, agredir um inocente, matar um inocente? Eu não consigo passar na minha cabeça uma coisa dessa. Não é verdade? Verdade. Quer dizer, o nível de estresse dessa mãe devia estar no limite. Antigamente, o que as pessoas... Lotado, muita criança. É mesmo? Tá assim, Caramba. Tá, bastante criança novinha, assim, bebê, fazendo tratamento já, até mesmo desenvolvendo grau já de autismo. A psicóloga estava até conversando. Você vê... Eu até pensei se tivesse algum tipo de... Você vê aquela série The Good Doctor? Vejo. Então, aquele rapaz que é médico, ele é autista, né? E a inteligência dele? Ele tem um grau de autismo. O autista... Geralmente o autista ele foca uma coisa que gosta, né? De fazer. Exato. Então ele é muito bem naquilo que ele faz. Eu tenho um amigo que ele tem um filho dele, ele está com 13 anos. Ele é autista, tá? Mas você tem que ver a inteligência dele. Ele pega assim, no estalo. Você está sentado com ele, às vezes eu gosto muito de Xbox, né? Jogar, eu gosto muito de corrida. Se você botar um jogo do lado dele, ele já manja o jogo assim, no estalo. Tá? Ele nunca mexeu no jogo. E ele pega no estalo a coisa assim e te ganha assim, moleza. E você já, jogou aquilo umas 500 vezes. Ele, na primeira vez que olha, ele pega no estalo e vai direto. Matemática, com eles, é uma coisa absurda. Muitos grandes... É relatada... Pode falar, Kelly. Perdão, é que isso é relatado até no filme, né? O Contador, com Ben Affleck. Já viu? Sim. Uma Mente Brilhante. Uma Mente Brilhante também é um filme sobre um matemático. Foi um caso verídico, né? É um filme legal também. Você vê, é um caso de um autista também. Só que ele, além de autista, ele era esquizofrênico. Você vê a inteligência do cara, né? Uma Mente Brilhante. Vale a pena. Tem vários filmes que é interessante em relação a esse assunto. Também. Muito bom, né? Muito bom. Queria mais... Alguém ficou com medo de falar que está com mais de 3 problemas de saúde daqueles que nós conversamos várias vezes sobre hoje? Falamos várias vezes? Insônia, gastrite, dor de cabeça que se repete todo dia, sinusite, enxaqueca. Fala, Carla. Eu tenho enxaqueca, professor, mas já tem bastante tempo, não sei se, né, já fiz até tratamento com neuro, mas eu tenho bastante, não sei se tem alguma coisa a ver. Posso fazer uma pergunta, já que aqui nós estamos entre colegas também? Qual é o consumo de café por dia que você toma? Eu tomo só de manhã, assim, umas 2, 3 xícaras. 2, 3 xícaras? Eu tomo uma em casa e tomo 2 no trabalho. Tá. Chocolate? Não tomo. Coca-Cola? E nem sou de comer chocolate. Coca-Cola?
Não gosto de Coca-Cola. Tá. Mas eu tomo refrigerante, mas não a Coca-Cola em si. Tá. Você sabe qual é a quantidade necessária de cafeína por dia para o ser humano? Não. Um copinho de 20 ml. Caramba, eu gosto muito de café. Sabe quanto de café eu tomo por dia? Nada. Sabe quanto eu tenho dor de cabeça, insônia? Nada. Caramba, nada. Parece que quando eu não tomo fica pior. Eu não. Se eu tomar, eu fico uns 3 dias sem dormir. A cafeína, ela é estimulante. A cafeína, ela é estimulante. E às vezes a gente está com estímulo demais. Aí a gente bota mais estímulo para dentro. Experimenta. Não é que você tem que tirar o café da sua vida. É diminuir a quantidade. Vai experimentando. A gente experimenta assim. Tenta ir dosando a quantidade e ver o que dá de diferença. Professor. Oi, fala, Júlia. Eu conheço pessoas que tomam café para dormir. Antes de dormir, faz um pouquinho de café e toma, senão... Até consegue dormir, mas gosta de tomar o café antes de dormir. O meu é o contrário. Se eu tomar café, eu não durmo. Se ele é estimulante, cafeína é estimulante. Ela não é relaxante, ela é estimulante. A cafeína é estimulante. Não sei, cada pessoa... É aquele negócio, né? Cada um reage de uma forma, né? Professor... Fala, Rebeca. Se eu ficar um dia sem tomar café, eu fico com muita dor de cabeça. Aí é só eu sentir até o cheiro do café já passa. É aquela história. Eu falei, cada um reage de uma forma. Para mim, café me faz mal. Café para mim faz mal horrível. Horrível, para mim é horrível. Café para mim é terrível. Cada pessoa reage de uma forma. Cada pessoa tem uma resposta orgânica diferenciada. Nós não somos iguais. É a história do 1 mais 1 igual a 5. O ser humano não é um protocolo, né, Gabriele? Nós estávamos conversando exatamente isso à tarde hoje na live, né? O ser humano não é mais 1 igual a 5. Ser humano não é 1 mais 1 igual a 2. Ser humano é igual a 7, a 9, a 15. Cada um reage de uma forma. Cada um tem uma resposta a um estímulo. Por exemplo, na fibromialgia, se faz uso de antidepressivos. Não em quantidades grandes, em pequenas quantidades. Mas se faz uso de antidepressivos. Por quê? Nós já vimos hoje que o estresse pode gerar uma depressão. Imagina você ter dor 24 horas por dia, que é o caso da fibromialgia. Dores constantes 24 horas por dia. Um lençol batendo no seu corpo dói. Imagina tocar essa pessoa. Como é o convívio de uma pessoa dessa com um casal, por exemplo, namorado, noivo, marido? Como isso gera comprometimentos na vida dessa pessoa? Olha a gente como o estresse hoje, né? Ou seja, a vida atribulada que a gente tem, a quantidade de informações que a gente tem. Por isso que eu falei do negócio de saia da rede social, porque é muita informação. Esse excesso de informação gera estresse também. Isso não estou eu que estou falando, isso é uma comprovação hoje. Eu estou evitando ver noticiário, porque isso irrita qualquer um. Tantas coisas estão pintando por aí hoje, erradas, que os caras acham que está certo. Se o profissional de saúde tem que estar em convívio com uma Covid, tem que estar em contato, por que um cara que fez um ato ilícito, que estava numa cadeia, tem que estar na rua e não pode estar em contato com a Covid? Me diga por quê. Por que nós, profissionais de saúde, pode estar de frente com o problema e o cara que cometeu um erro não pode estar de frente do problema? Quer dizer, o profissional de saúde pode morrer, mas o presidiário não pode? Por quê? É um ser humano, não importa. Ele errou. Erro. Cometeu uma coisa ilícita. E o cara que está lá, à frente de tudo, de infecção, de bactéria, de um monte de coisa,
Não pode sair dali, tem que estar em convívio direto com o problema. Desculpa o desabafo, mas é péssimo essas coisas. Esse é o Brasil. O certo é errado e o errado é o certo. Desculpem. Pior que é verdade. É complicado. É de irritar qualquer um. Mas eu evito até escutar essas coisas porque vai me irritando isso. Né? O certo é errado é o certo. Você age correto e os caras vêm em cima de você. Os caras roubam, fazem um monte de coisa e ninguém fala nada. E continua por a coisa como está. Mas vamos em frente.